Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o dia do Senhor, dia de preceito, dia de dedicarmos o nosso tempo também à oração, à palavra de Deus, à caridade, a estarmos em família. É domingo, o Senhor está vivo no meio de nós. E o Evangelho de hoje apresenta-nos o manual da caridade, as regras da recuperação do nosso irmão. Ou seja, aqui aparecem pelo menos 3 fases graduais de tentativa de recuperar esse irmão que errou, esse irmão que se afastou. Normalmente, isso não tem acontecido muito, na nossa igreja, na nossa vida, nos nossos grupos e nas nossas comunidades, porque o último a saber é a pessoa que errou. Certamente essa palavra toca muito a nossa realidade. Certamente, imediatamente, o nome dela, o seu erro, já foi parar num grupo de conversas de rede social, num vídeo produzido com muita rapidez, mas aquela pessoa não foi corrigida. Normalmente nós pulamos as etapas. Nós pulamos as etapas indicadas por nosso Senhor, nosso Mestre. Isso está no Evangelho. Foi Jesus quem nos ensinou e pediu que nós fizéssemos desta forma. Isso é palavra de Deus, ela precisa ser guardada. Nós fazemos esses comportamentos de forma errada e equivocada. Tratamos a pessoa que errou como um pagão e um pecador público, expondo a sua fraqueza, sem chances de retratação. E aí Jesus apresenta esse manual da caridade, apresentando essas etapas. O primeiro passo é enfrentar cara a cara quem errou, é dizer para quem errou o que ela fez e ajudá-la, através da correção fraterna, a voltar, a reconhecer o seu erro e a se emendar. Se isso falir, diz a palavra, traga uma segunda ou uma terceira pessoa na tentativa de sanar esse erro. Se ainda não se resolver, é hora de dizer as coisas num juízo mais amplo. A palavra diz, dize-o à igreja, ou seja, chame as autoridades, as pessoas que são responsáveis por aquele que errou. E depois, finalmente, é hora de abandonar a causa. É hora da distância, mas não é uma distância que nasce da indiferença, é uma distância que nasce do sofrimento. Sofrimento de ter que respeitar a escolha do outro, de até mesmo cometer um erro e de ficar no erro. É aqui que nasce a distância, mas que se torna um sofrimento. Eu não gostaria que aquele irmão estivesse no erro. Eu não gostaria que aquele irmão estivesse naquela situação. Porque se a pessoa se corrigir, nós temos que ser os primeiros a dar o passo e reconciliarmos-nos com ela. Se alguém que está afastado pede a reconciliação, estenda a sua mão. Você precisa ser o primeiro. Foi assim que nosso Senhor nos ensinou. Nós precisamos ler mais esse manual da correção fraterna, deixado por Jesus. Estamos escolhendo muitas vezes o diabo como nosso pedagogo e nosso mestre. Nós estamos muitas vezes lendo o manual do diabo ao fazer a correção fraterna. E o manual do diabo gosta muito da humilhação, gosta muito do recurso da humilhação contra o erro das pessoas. Não foi assim que nosso Senhor nos ensinou. Nosso Senhor prefere a todo custo as tentativas para resgatar esse irmão e não expor a sua miséria publicamente. Que a graça de Deus nos ajude.
Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.